Oi, meu amor, oi, minha amora. Eu sou a professora Lucy, sou proprietária aqui da Margem da Palavra. A Margem da Palavra é um espaço de cultura e de lazer acima de tudo. E aqui a gente aproveita esse espaço para fazer transmissões de filmes com análises de várias pessoas, professores, especialistas. Nós também usamos muito esse espaço para aulas de redação para pré-vestibulandos e também aulas de redação para profissionais de letras. Então esse é o nosso espaço aqui, é o nosso coração. Essa aula, na verdade, não é uma aula completa, tá? É uma aula de redação um pouquinho mais enxuta, que tem por finalidade fazer com que todos possam conhecer o nosso espaço e também a gente consiga falar um pouquinho da filosofia da Lucy e da Margem da Palavra e a gente consiga transmitir conhecimento, tá? O que eu queria conversar com vocês? Neste momento que estamos ao vivo, vocês podem interagir o quanto vocês quiserem comigo. Eu tenho aqui o Pedro, que é meu super assistente, que está aqui cuidando, ele cuida de todo o meu marketing, e o Pedrinho nesse momento está bem atento aos comentários de vocês. Então, enquanto eu estiver aqui falando, qualquer dúvida que você tenha, pode colocar no chat e o Pedro vai passando para mim, tá bom? Nós vamos fazer uma coisa interagindo bastante mesmo, quanto vocês quiserem, para tirarem todas as dúvidas. Tudo bem? Vamos lá? Tudo certo? Ok, fui ver aqui se tinha uma questãozinha técnica, parece que está tudo nos conformes. Pessoal, como eu falei, é uma aula aberta, mas ela não vai ser uma aula super completa de redação. Afinal, para fazer uma aula super completa de redação, eu preciso de um curso inteiro com no mínimo 13 anos. Vamos falar a verdade? O processo de aquisição da linguagem é um processo extremamente lento e a escrita está dentro disso. Então a gente precisa conversar bastante também a respeito da escrita, porque é uma série de mitos que são colocados às vezes dentro da nossa cabeça por informações meio enviesadas que vêm para a gente. Então a gente já começa com a primeira grande informação, que é a importância da redação nos vestibulares. É fundamental que você entenda que os vestibulares colocam a redação como uma maneira de conhecer um pouco a sua visão de mundo. Vamos analisar toda a prova que você tem no vestibular, né? Quando a gente pensa em vestibular, a gente pensa na aplicação de certos conceitos e de certos conhecimentos que você foi adquirindo ao longo de sua trajetória escolar. Então, a prova do vestibular era uma prova de aplicação dos seus conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida escolar. A redação, ela não é um momento em que você fala, olha, essa é a teoria de fulano. Ela é um momento em que você, de certa maneira, diz o que você pensa a respeito do mundo. Eu estou falando de certa maneira porque uma das coisas sobre as quais a gente vai conversar hoje é que a dissertação ortodoxa ela meio que não comporta o texto em primeira pessoa, né? Então fala assim, eu acho que é um problema, mas no fundo você está dizendo o que você acha, ali explícito numa terceira pessoa. Então o vestibular ele usa muito da redação para ter contato com a sua visão de mundo. Não é à toa que a única coisa que faz a sua redação zerar assim automaticamente é você fugir do tema, ou seja, fugir da conversa, não falar sobre aquilo que tem que ser conversado. E, além disso, os vestibulares ficam muito de olho em que você preserve os direitos humanos. Então, se você colocar alguma fala sua que vá depor contra os direitos humanos, isso também vai se tornar um problema. Então, do que a gente está falando? De uma visão crítica analítica a respeito da realidade. Isso já é o começo da aula, tá? Eu queria agora só falar um pouquinho dessa importância nos vestibulares, até para entender a necessidade de um curso de redação. Quando você faz um curso de redação, você tenta aprimorar essa habilidade que você foi adquirindo ao longo desses 13 anos, aí fazendo uma conta mais ou menos 13, né, entre 12 e 13 anos de ensino médio, de curso para vestibular, até você chegar na sua faculdade, né? Não sei com que idade exatamente você entrou na escola, mas tem toda essa trajetória aí. E o que acontece? Cada momento você foi aprimorando um pouquinho mais a sua escrita, você foi amadurecendo a sua escrita. E esse amadurecimento ele é muito lento.
Você chegar numa excelência de escrita depende muito de uma série de fatores, depende da leitura que você teve, depende do tempo de produção, treinamento, se ele foi assistido ou não. Então, é muito importante que você perceba que em redação é muito diferente o treinamento de outras habilidades que você vai desenvolvendo em outras matérias, tá bom? Para os vestibulares, esse primeiro contato de saber o que você pensa, etc., tem um peso grande demais. Então vamos dizer que, grosso modo, 1/3 da sua prova é a sua nota de redação. O que eu posso te falar então diretamente? A redação ou ela é o seu céu ou ela é o seu inferno. Se você tiver uma nota boa na redação, você vai conseguir uma boa colocação. E tem uma história muito interessante de uma aluna nossa, que foi uma aluna que prestou medicina há vários anos, e o que ela via no relatório do desempenho dela era que a redação dela estava aquém do desejável. Então ela ficava muito longe de poder entrar lá na Medicina Pinheiros, que era o que ela queria. Então ela pegava colocações que estavam ali bastante distantes. A média de nota dela da redação estava entre 37 e 38. Redação da FUVEST são 50 pontos, né? Então ela tinha que dar um jeito nisso. O que ela percebeu? Que ela tinha um bom desenvolvimento no segundo dia de prova, mas o primeiro dia de prova era realmente o que pegava, mas não era a parte de português, era a parte de redação. E aí ela foi uma verdadeira maquininha de escrever, né? Ela passou um ano inteiro fazendo uma produção muito regular, semanal de redação, e com isso ela conseguiu elevar muito a pontuação dela. Ela saiu de uma nota 37 para uma nota 47, e isso fez com que ela chegasse numa colocação que a levasse a entrar na faculdade dos sonhos. Então, o que a gente viu? Que a redação foi todo diferencial. E sabe o que teve de interessante naquele ano? Naquele ano, a prova de português em especial estava muito difícil. A prova de literatura estava difícil. Então, quando ela pegou o relatório de desempenho dela, ela viu que a nota dela de português estava até menor do que estava no ano anterior, que ela não passou. Mas o fato de a redação ter dado uma nota superior foi a porta de entrada. Então, isso é um fato. Sabemos, os vestibulares valorizam. E aí a gente cai numa outra conversa, né? O que é um bom texto? Depende do vestibular que você vai prestar. Importantíssimo, e aqui eu estou falando especialmente da margem da palavra. Nós temos conosco, trabalhando, 5 profissionais. Todos esses profissionais conhecem intimamente as provas de vestibular. Porque cada vestibular tem um critério um pouco diferente. E aí vamos olhar, o Enem. Poxa, se você conhece um pouco da grade do Enem, você sabe, o Enem exige uma competência que é o desenvolvimento de uma proposta de intervenção. Você tem que propor uma mudança daquela situação que está sendo descrita. Essa proposta de intervenção é exigência do Enem, mas ela não é exigência da FUVEST, por exemplo. A FUVEST tem outro grau de exigência, até porque a FUVEST não trabalha com o mesmo grupo de temas que o Enem trabalha, porque o Enem vai trabalhar com temas sociais, né, temas que têm a ver com a nossa realidade. A FUVEST até pode chegar perto da nossa realidade, mas ela trabalha com conceitos. Ela trabalha com o conceito do riso, ela trabalha com o conceito da felicidade, ela trabalha com o conceito do trabalho. Ou seja, a FUVEST tem um outro padrão de escrita, com outras exigências, que são diferentes da GV. Tem uma coisa muito importante que eu gosto de mostrar para os meus alunos. A FUVEST teve um ano que, até certo ponto, eles divulgavam as melhores redações no site deles. E uma das redações que ficou mais famosa era intitulada Ícaro, iPods e Coca-Cola Quente. Essa redação era a grande redação da FUVEST. O que aconteceu? Essa redação circulou. Um dia, uma pessoa que fazia parte da banca de GV levou essa redação da FUVEST, nota máxima, e falou assim, isso é o que a gente não quer do nosso candidato. A redação da GV exige de você outras coisas. Você tem que saber, se vai prestar FAMEMA, é a GV que controla. VUNESP, outra coisa também completamente diferente. Você lembra que a VUNESP tem ainda essa coisa do posicionamento, né? Entre isso e aquilo, às vezes tem que ser mais elástico na elaboração do seu posicionamento. Então eu repito, o que é um bom texto? O bom texto é aquele que atinge o resultado programado.
O bom texto é aquele que consegue assumir as competências de cada uma das bancas. E como é que eu sei quais são essas competências? Você precisa ter um corretor que conheça esses vestibulares. E aí o treinamento que a gente propõe é sempre um treinamento assistido, e isso é muito importante para o sucesso do seu texto. Você precisa ter alguém que leia a sua redação semanalmente, te dê feedback semanalmente, e não só um feedback de você errou a vírgula, um feedback de a estruturação dessa frase está mudando o sentido, olha a ambiguidade que você produziu aqui, cuidado, aqui você está sendo expositivo e não analítico, e por aí vai. Então é muito importante que você tenha um profissional habilitado para fazer isso. Eu tive um caso de uma pessoa que me procurou falando assim, eu só quero produzir redação, e eu quero produzir 7 redações por semana, uma por dia. Aí eu entrego tudo junto, aí eu falei para ele, poxa, desculpa, mas se você entregar tudo junto, provavelmente você vai cometer 7 vezes os mesmos erros. Não é assim que funciona. Então toma cuidado também com as nossas ansiedades. Como eu falei há pouco tempo, o processo é um processo muito lento. E aí eu queria começar, na verdade, falando dessa nossa filosofia, mas já meio que encaixando no início da nossa aula mesmo de dissertação. Qual é o método da margem? Treinamento constante. Você vai produzir, no mínimo, 2 redações por semana. Luci, mas além da margem eu faço cursinho. Aí é o cursinho e a margem. Você está somando. A ideia não é essa, que você melhore cada vez mais o seu texto? Quanto maior o treinamento, sim, mais competência você tem. Nova visão sobre a sua própria escrita. Tem uma coisa muito importante também, que é você mudar o modo de agir com relação ao seu próprio texto. Um hábito ruim de todos os escritores, sejam eles profissionais ou não, olhar para o próprio texto como se aquilo fosse o resumo de toda a sua inteligência em 30 linhas. Isso é uma bobagem, gente, não é. Profissionais de letras, gente experiente, comete erros como este aqui. Eu não sei se você consegue ver aí, mas eu coloquei um trechinho da Folha de São Paulo, que foi uma reportagem importante, né? Poxa, a gente está hoje em dia com preocupações importantes. Poxa, as galinhas que são confinadas, né? Ficam ali botando ovos para serem comercializados. E aí o Carrefour, a empresa, tomou essa decisão. O fim dos ovos de galinhas confinadas até 2028. Gente, olha essa manchete como ela está escrita. As galinhas estão confinadas até 2028? O fim é até 2028? Os ovos são até 2028? Você não consegue entender a relação sintática entre os elementos. Eu estou falando de um profissional experiente que escreveu uma reportagem para um jornal conhecido. Está aqui, Folha de São Paulo. Eu dei o exemplo da Folha por acaso, mas tem inúmeros exemplos que a gente pode dar. Então é olhar e falar, ops, fiz besteira, deixa eu refazer. Então tratar os seus erros de uma maneira um pouco diferente. Para isso, eu também preciso que você assista a minha aula e veja na aula do professor qual o encaminhamento que o professor está dando. Olha, hoje nós vamos trabalhar um tema que é um tema mais abstrato. O que eu preciso fazer na minha redação para que ela seja entendida? Concretizar. Olha, hoje a gente precisa fazer intervenção. Então, o que é uma boa intervenção? Te dou os elementos da boa intervenção. Então, a orientação do professor é fundamental. Então, esse é o primeiro pilar da margem, né? O professor. Depois a gente tem o corretor e o plantonista. Aí a gente tem os 3 pilares. O corretor vai te dar o feedback semanal e os nossos corretores, eles têm conhecimento extremo dos vestibulares. E o plantonista depois vai te atender uma vez por semana, também te dando todo o suporte necessário. Aí você consegue aprimorar a sua escrita, aí você consegue entender o seu processo, tá bom? Os acertos também têm de ser valorizados, porque há uma tendência de você olhar para o seu erro dentro do seu texto e não olhar para o seu acerto. E que problema a gente tem com isso? Você não repete seu acerto. Você fica ali concentrando no erro e você pode melhorar seu erro. Mas aquilo que foi super legal que você fez na introdução. E o nosso corretor às vezes chama nessa e fala assim, ó, escuta meu amor, você escreveu uma introdução legal pra caramba na aula passada e nessa aula, o que aconteceu? O que se perdeu aí? Então concentrar nos erros e acertos. E estar muito aberto a riscos. Riscos que são calculados. De vez em quando a gente vai ousar. E eu vou te mostrar um exemplo de alguém que ousou.
E usou na base do ódio, porque a pessoa falou assim, eu não vou conseguir jamais fazer uma redação desse tipo. E ela fez a redação desse tipo que ela disse que jamais ia fazer. Tudo bem? Amores e amoras, qualquer pergunta, qualquer interferência que vocês queiram fazer neste momento, Pedrinho, tudo certo? Tudo seguindo? Posso respirar agora? Então tá. A aula em si, vamos lá. O que é o princípio básico de uma boa escrita, né? O que é ser um bom escritor? Como eu te falei, depende muito, muito mesmo, para quem você está escrevendo. Né? Se é um bom orador, depende muito do auditório. Então, com quem eu estou falando, a quem estou me dirigindo, quais são as competências que aquele vestibular está solicitando para mim. Então, isso é muito importante. Agora, tem um ponto que eu acho que é pacífico. Antes de ser um bom escritor, é necessário que você seja um bom leitor. O que é ser um bom leitor, Lucy? Não é uma quantidade. Não é o cara que sai lendo tudo que é lançado no mercado. É a pessoa que consegue ter escrita reflexiva. É a pessoa que consegue ter a leitura que te dê todos os instrumentos para depois você pensa, organiza a sua frase e aí faça essa escrita reflexiva. Então é uma leitura igualmente reflexiva. Eu preciso entender, por exemplo, o contexto de produção. E aí eu vou te pedir licença para contar uma historinha, que isso aqui é uma obra bastante famosa do Caravaggio, né? É uma releitura do mito do Narciso. Eu tenho em casa um livro de arte e eu tenho o hábito de deixar, eu gosto muito de arte, uma coisa que vocês vão perceber, eu tenho o hábito de deixar o livro aberto em cima da mesa. E cada dia eu abro numa página diferente. Um belo dia, abri, caiu Kandinsky. Já testou a Kandinsky. Outro dia, abri, caiu Caravaggio. A ideia é, o livro fica na mesma obra até o final do dia. Quando eu voltei, no final da tarde para casa, estava em outra obra. Estava na obra do Picasso. Eu olhei e falei, não era essa a obra de hoje, não. Chamei os filhos, falei, quem foi que mexeu no livro? É sagrado, né? Não pode. Quem foi que mexeu no livro e tal? E aí meu filho mais velho, mais novo, falou, fui eu. Ele tinha na época uns 7 anos. Falei, por que você fez isso? Porque eu não gostei. Mas, poxa, um pintor tão importante, Caravaggio, quis tentar dar aula para um menino de 7 anos. Ele falou assim, é feio, é escuro. Eu falei, vem cá. Aí eu fiz uma brincadeirinha com ele. Peguei, entrei no lavabo e falei, eu vou deixar tudo fechado, você me traz uma vela? Peguei uma vela, acendi a vela, pus a vela bem em frente da obra aqui. Falei, quando eu disser já, você entra no lavabo e olha o que tem ali atrás da vela. Quando ele abriu a porta do lavabo, que ele viu a vela iluminando essa obra do Caravaggio, eu só ouvi o grito dele assim, tá em 3D! E foi sensacional, porque realmente a sensação é essa. Eu falei, filho, não é legal? Ele, olha, parece que a água tá mexendo aqui embaixo. E aí eu falei assim, filho, vamos entender? Por que essa obra tem esse jogo do claro e do escuro? Aí a gente tenta traduzir para a criança. Porque naquela época a iluminação era diferente. Então, olha como a vela trouxe essa ideia que você pensou de profundidade, que parece que ficou em 3D. Olha, gente, depois disso, meu filho passou a amar essa obra e aí ele sempre queria colocar o Narciso. Por que ele passou a gostar? Porque ele entendeu. Acho que muito da gente não querer ler alguma obra é não entender. Muito da gente não querer fazer uma redação é não entender como é que se faz uma redação. E quando você conhece, quando você entende, a coisa melhora. Pode ser que você nunca queira ser um escritor? Sim, mas né, temos aí uma oportunidade. Pedro, tem pergunta, Pedro? Vamos às perguntas. Luiz Otávio, quanto tempo devo separar para fazer a redação? Luiz, a redação, em geral, os vestibulares dão um tempo para você de umas 2 horas, pensando em FUVEST. Mas Enem, por exemplo, você não tem esse tempo. Você tem ali uns 45 minutos, vamos assim, com amor, você correndo nas questões, chutando algumas coisas que acabam acontecendo, você tem 1 hora. Eu acho que
Com o tempo, você tem que ir afinando para chegar a 1 hora. 1 hora entre a leitura da coletânea, que a gente vai conversar aqui, a elaboração do rascunho, que a gente vai conversar aqui, e a produção do texto propriamente dita. Eu acredito que o tempo é esse. Se você só vai prestar FUVEST, UNESP, aí você pode respirar tranquilo que você tem 2 horas. Então faz o treinamento para chegar a 2 horas. Mas eu ousaria dizer uma coisa para você, ó. No começo, não cronometra o tempo. Tenta aprender a escrever. Aprender a fazer cada parte do seu texto. Você pode até cada dia fazer um pouquinho. Você tem que entregar uma redação, hoje é quarta, você tem que entregar a redação no sábado. Hoje faz a introdução, amanhã relê, faz o desenvolvimento. No processo, eu acho que vale a gente não calcular tempo. Mas, Luiz, daqui a pouco você vai precisar calcular tempo, porque o tempo vai ser um grande inimigo no vestibular. Então vamos treinar assim? Até o meio do ano, eu acho que você pode ir mais livremente. Passou no meio do ano, isso pensando em vestibulares de final de ano, tá? Passou no meio do ano, aí já começa a diminuir. Tenta fazer numa sentada só e diminuir 10 minutinhos até chegar nesse ideal de 1 hora, 1 hora e meia. Beleza? Pessoal, todas as perguntas me interrompam a qualquer momento. Eu sou aqui uma tagarela, mas tudo que você precisar aí saber, me interrompe. Quando eu te falei do Caravaggio, eu falei que é preciso entender e que ser um bom leitor te leva a ser um bom escritor, eu também não inventei isso, tá? É claro que a minha experiência de vários anos me faz ver isso. Eu tenho alguns livros de apoio para dar aula para vocês, inclusive eu passo as bibliografias depois. Mas tem uma obra para mim que é muito importante, que é a Guia de Escrita do Pinker. E o Pinker, num determinado momento, ele diz isso, que muitas vezes ele perguntou a alguns escritores, o que eles faziam para escrever bem. E que normalmente eles respondiam nada. Qual foi o recurso que você usou para o seu aprendizado? Nenhum. Que obra máxima você consultou? Nenhuma. Ou seja, quem ensinou essa pessoa a escrever? E aí ele até brinca, né? Longe de mim questionar que esses escritores tenham ali uma habilidade maior do que os outros mortais. Mas todas as vezes que a gente vai ver quem são esses escritores e a história desses escritores, você vê que esses escritores são espelhados em outros escritores. E aí tem um trechinho que eu quis colocar aqui da obra para você, porque ele coloca informações que eu acho que são fundamentais aqui, ó. Bons escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande inventário de palavras. Vai me dizer que você não tem problema em repetir palavra. Tem, né? Todo mundo tem, eu tenho também. Expressões idiomáticas, construções de frase mesmo. Tropos e truques retóricos. Tropos aí a estrutura da frase, né? E os truques que são da retórica, de usar uma metáfora, etc. Olha, a sensibilidade para o modo como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa sensibilidade de um escritor hábil. O ponto de partida para alguém tornar-se um bom escritor é ser um bom leitor. Os escritores adquirem sua técnica identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em exemplos de boa prosa. Esse é um dos motivos de a gente usar muito redação modelo para vocês entenderem o que é uma boa redação. Olha como essa pessoa escreveu. Vamos tentar fazer parecido? Vamos. Tem perguntinha, Pedro? Giovana Sampaio. Oi, Giovana. Qual a sua dica para os veteranos no cursinho? O que vale a pena focar? Bom, você ser veterano é uma grande vantagem, tá? Vamos pensar que você já passou pela situação do vestibular, você já viu onde foi que te apertou, sabe, Giovana? Então você fala, poxa, meu desempenho em redação não foi tão bom, meu desempenho em física foi legal, posso até aprimorar, meu desempenho em biologia também não foi tão bom. Então você já sabe onde é que você vai focar. Eu acho, Giovana, que a melhor coisa a fazer agora, não deu, né? Não passei, beleza, já chorei, tem que chorar, tem que sofrer, tem que gritar, mas aí você tem que respirar e falar assim, bom, traçar um plano de ação, né? Eu tenho esse desejo. Gente, eu preciso falar para vocês que daqui a uns anos não vai fazer a menor diferença se você demorou 2 ou 3 anos para entrar na faculdade, se demorou 5, se demorou 8. Você vai estar dentro da faculdade dos seus sonhos. Pense sempre nisso, tá? Então, dá uma respirada, Giovana, e fala assim, bom, o que pela minha análise dos meus desempenhos, onde é que eu preciso focar mais?
Não vai negligenciar as coisas em que você foi bem, porque aí você pode tropeçar por segurança demais, mas focalizar. Então, na redação, treinei menos do que deveria. Fiz uma redação por mês. Está completamente errado. Mínimo dos mínimos, uma redação por semana. Beleza, gente? Mais alguma, Pedroca? Vamos seguir, gente? Vão perguntando aí. Pegando esse gancho do Pinker, o Saramago, quando foi questionado a respeito do ato de escrever, ele deu a resposta mais primorosa, eu acho, para nós que somos professores e talvez mais decepcionante para quem é de fora. Porque perguntaram para ele o que o levava à inspiração. E ele falou que não tem isso. Ele não fala, hoje estou inspirado e vou escrever. O que ele tem é uma demanda de trabalho. Então ele vai lá, senta e se põe a escrever. Isso é muito interessante, porque o que a gente precisa fazer para escrever é sentar e falar, vou escrever. Então, meus amores, por mais caótico que seja o seu dia, uma coisa muito importante para estudo é método. Você vai reservar dias específicos da sua semana para ter a aula de redação e dias específicos da sua semana para produzir a redação. O tempo, né, como o Luiz perguntou, quanto tempo você vai levar, põe lá no seu programa. Senta e fala, eu não vou levantar dessa cadeira enquanto não sair um parágrafo. Não importa como seja esse parágrafo. Depois você melhora. Mas é o que o José Saramago faz. Você entende? Você e José Saramago, um grande escritor que tem realmente essa relação com a escrita. Eu me ponho a escrever. E aí até no final ele brinca, ele fala que ele decepciona as pessoas com isso, porque as pessoas têm uma imagem muito romantizada. Ele usa o termo byroniano, né? Achar que a escrita é algo que realmente vem de uma grande musa de inspiração. Mentira! É trabalho. Então, a velha história de que não é inspiração, você deve ter ouvido isso do professor no ensino fundamental e médio, é transpiração. É exatamente isso. Tudo bem? Algum questionamento, Pedro? Gente, até aqui tranquilo? Então, bora lá. Se é fruto de trabalho, ninguém produz nada se não planejar bem. Eu achei o máximo. Tem umas coisas de rede social que são fenomenais, né, gente? Olha este muro, né? A pessoa produzindo esse muro aqui. Se você quer construir uma casa, primeira coisa que você tem que fazer é estudar o terreno. Você tem um papel na sua frente. Qual é o limite de linhas que você tem? Você tem 30 linhas, mais ou menos. Então, a primeira coisa é imaginar o que você vai fazer dentro desse limite de 30 linhas. Você tem que projetar de uma forma que as suas principais ideias estejam nesse limite de 30 linhas. E eu sei que isso pode ser um problema para grande parte dos nossos alunos, né? De falar assim, eu tenho o problema do mundo em minhas mãos, o Enem, né? Que joga aquela bomba enorme para você, fala dos problemas que nós temos da realidade, né? Envolvendo a nossa realidade, e você tem 30 linhas, inclusive, para achar uma intervenção. Pera lá, como é que eu vou fazer isso? Seleção de prioridades. Então eu preciso me programar, eu preciso ver direitinho qual vai ser cada passo do meu texto. E isso realmente é fundamental, meus amores, ajuda inclusive na contenção da nossa ansiedade. Pensando que a redação é uma construção, e aí eu vou fazer a brincadeira com duplo sentido da palavra construção, pense, qual vai ser o meu primeiro passo? Meu primeiro passo é fazer uma leitura atenta da coletânea. Então vamos partir deste princípio. Um bom leitor vai ser um bom escritor. A dissertação ortodoxa exige de você que você tenha um aprofundamento daqueles textos, daquelas informações da coletânea. Então você precisa ler com muito cuidado. Uma pergunta que vocês normalmente fazem, eu já vou me adiantar, mas se alguém quiser ainda completar a minha questão aqui, as pessoas me fazem muito essa pergunta assim, Lucy, pode usar as informações da coletânea? Você pode usar as ideias da coletânea, você não pode copiar trechos da coletânea. Porque se você fizer um recorta e cola, isso é considerado plágio. E não é isso que eles querem. Eles querem que a coletânea desperte em você algumas sensações, alguns sentimentos, algumas ideias. E que você desenvolva. Outra coisa que você vai notar, na coletânea não há análise, na coletânea há informação. E eu quero conversar com você a respeito disso.
há uma diferença muito grande entre um texto que é demonstrativo e um texto que é analítico. O que é um texto demonstrativo? Você joga as informações, mas você não explica de onde elas vieram e para onde elas vão. Você não explica a relação causa e consequência, por exemplo, das coisas. Você não entra num viés histórico. Quando uma redação ela é bem escrita, ela precisa de toda essa profundidade. Então a coletânea está ali para te despertar as ideias. Ela é o ponto de partida. Sempre analisa assim. Então não olhar para a coletânea como a sua redação já pronta. A coletânea é só o start, é só para você iniciar. Tudo bem? Leu a coletânea, grifa, rabisca. Texto lido é texto rabiscado, grifado. E você não vai poder reclamar que você não tem marca-texto, porque no kit imagem da palavra você ainda vai ganhar um marca-texto. Você tem marca-texto, você tem post-it, você tem tudo que você precisa para grifar, para rabiscar, para fazer todas as relações de ideia que você precisa. Foi lá, só pegou a ideia da coletânea. Terminei, não terminou nada. Que aí vem a parte mais importante, que é a reflexão e o posicionamento. Depois que você viu todas as informações da coletânea, você precisa refletir sobre elas. E é nesse momento em que você vai olhar para a coletânea como o início do teu processo e não o fim. Seleção de argumentos. E aí vamos pensar nos dois tipos de aluno que eu tenho, né? Eu tenho um aluno que excede o número de linhas e tenho um aluno que tem dificuldades para preencher o número de linhas. Provavelmente o que tem dificuldades para preencher está fazendo uma leitura muito rasa da coletânea. Eu vou ajudar a ler com mais profundidade. O aluno que tem já muitas ideias na cabeça, ele pode fazer ali uma miscelânea que vai ser perigosa. Ter muitas referências, gente, nem sempre é bom. Professor, eu sou uma pessoa que tem muito repertório, eu li muito, vou ao cinema, vou ao teatro, tenho inúmeras referências culturais. É bom, maravilhoso, mas aí cuidado, porque quanto mais referência você tem, mais você pode se perder no seu texto. Então vamos voltar para a construção? Você está fazendo um muro, você não está fazendo a casa inteira. Então vamos pensar o que é importante para unicamente a construção deste muro, tá? Para que ele fique assim e não assim. Organização da sequência das ideias, que é um passo muito importante que fica para uma outra aula, tá, gente? É muito complicado fazer a passagem de um parágrafo ao outro, sim. Não é só você que tem essa dúvida, os grandes escritores também têm. E agora, como eu vou linkar as ideias? E para o texto se tornar um texto, uma continuação, ele precisa ter o link entre as ideias. Muitas vezes a gente vai usar conectores. Em função disso, o que é o isso? É o que você falou antes, né? Aí vem esta revelação, 2 pontos, e aí o que você vai falar. Então você começa a criar no texto essa teia de relações. E tudo isso tem que ser muito consciente. Eu estou usando a palavra esta porque vai ser o que vai ser dito. Eu usei o isso porque o isso retoma o que já foi dito. Toda essa consciência textual você vai criando ao longo do seu treinamento. Não é do dia para a noite, aos poucos. A última das etapas é a revisão do texto, que precisa sim ser feita. Você precisa ver se não faltou um acento. Afinal, o que eles fazem? Eles avaliam certas competências ali do seu texto. E uma das competências importantíssimas do seu texto é a correção gramatical. Dependendo da banca de maneira mais severa, dependendo da banca de maneira menos severa. Dúvidas, questionamentos, perguntas? Nada por enquanto? Beleza, meus amores? Os vestibulares e a redação, o que é a dissertação ortodoxa? Você viu que eu estou repetindo dissertação ortodoxa, eu já estou falando sobre ela mesmo antes de a gente esquematizar. Porque a dissertação ortodoxa é o grande modelo dos vestibulares. Quando a gente pensa em vestibular, são poucos os que vão trabalhar com outros gêneros. Lucia, a Unicamp não trabalha com dissertação ortodoxa, né? Não. A Unicamp trabalha com carta, a Unicamp trabalha com crônica, a Unicamp trabalha com outros gêneros. E aí, para isso, a gente tem aulas específicas. Mas, no geral, quando a gente olha de norte a sul do nosso país, o que predominam são as dissertações ortodoxas. 2 coisas. Por que a dissertação ortodoxa e o que é a dissertação ortodoxa? Eu vou meio que responder as 2 juntas.
A dissertação ortodoxa é um texto crítico barra analítico. A dissertação ortodoxa ela tem uma função argumentativa, que é colocar uma informação dentro do texto analisada de acordo com a contextualização de tempo e de espaço. Eu vou falar, por exemplo, sobre o humor, pegando o gancho da FUVEST, vou falar sobre o humor. Olha, se você comparar o humor destes últimos anos com o humor de 40 anos atrás, são coisas completamente diferentes. Anos 80, os Trapalhões, eram outras formas de ver o mundo. Eram alguns preconceitos até revelados por meio das piadas. Preconceitos estes que a gente tenta combater nos últimos tempos. Então, quando a gente fala em limite de humor, por exemplo, a gente entra nessa discussão, né? Qual é o limite do humor? É a ofensa, né? Então, quando a gente pega esse tema, a gente tem que entender que esse tema, ele não é abstraído de uma contextualização, ao contrário. Ele está dentro de uma situação, de um espaço. Há certos valores que são comuns a uma sociedade, mas que não são comuns a outras sociedades. Há sociedades que são monogâmicas, há sociedades que não são. Então, peraí, você está falando de que lugar? Eu vejo muito aluno escorregar naquelas afirmações assim, nos Estados Unidos, por exemplo, e aí você fala assim, peraí, os Estados Unidos são compostos por vários estados, como o próprio nome diz, e cada estado tem suas leis. Há estados em que a maconha é legalizada e em outros estados que não. Há estados em que o porte e a posse de armas são legalizados e outros que não. Então toma cuidado, inclusive, com essas generalizações que a gente faz. Quando você faz uma dissertação, tudo isso você tem que levar em conta. Eu tenho que olhar o mundo globalmente, passou uma moto, eu tenho que olhar o mundo globalmente e tenho que ter essa noção muito clara de que as coisas são diferentes e analisar cada momento. Então a dissertação, ela é uma postura crítica. E por isso que os vestibulares gostam tanto. Que assim, tá, me diz como você vê essa realidade. Como a dissertação ortodoxa é um texto muito próximo dos textos científicos, da linguagem científica, a gente sempre vai recomendar que você não use a primeira pessoa. Você não vai dizer assim, eu acho que o humor deve ser limitado. Você vai dizer que há necessidade de limitar-se o humor. E aí a gente cai num outro ponto muito interessante a respeito da dissertação. O que torna uma redação melhor que a outra? Grande parte das vezes o modo como as pessoas se expressam. Então expressar-se numa terceira pessoa tem uma força argumentativa muito maior do que expressar-se numa primeira pessoa, que cai num universo muito pessoal e até emocional. Então são esses truques de linguagem que a gente aprende na hora de fazer uma dissertação. O que eu vejo muito, o aluno não entender o que é de fato uma dissertação e em vez de fazer esse texto crítico e analítico, ele só faz o texto demonstrativo. Ele só fica o tempo inteiro mostrando a realidade sem dizer para o leitor como é que essa realidade chegou a ser o que ela é hoje e como fazer para modificá-la. Tudo bem? Beleza? Transmissão certinha? Então vamos lá. Pessoal, competências. Quais são as grandes competências exigidas para que uma dissertação seja feita? Adequação da redação ao tema e às instruções da proposta. É fundamental que você leia a coletânea e compreenda o que está sendo posto em debate. Tirar 0 no vestibular, sinceramente, é difícil. A fuga total do tema é difícil de acontecer, mas a fuga parcial acontece com bastante frequência. É o que a gente vai chamar de tangenciamento. Você começa dentro do tema e você se afasta. Isso, só isso, dá umas 10 aulas, tá, gente? Pra gente falar assim, ó, focaliza, volta na questão central. Qual é a questão central? Qual é a palavra-chave? Volta na pergunta tema. Então, o tangenciamento ele é tão perigoso quanto a fuga. A fuga vai dar 0. O tangenciamento vai baixar muito a sua nota. Leitura profunda dos textos da coletânea e da proposta de redação. A gente vê muitas vezes que o aluno que tira nota 6, 7, ele faz uma boa dissertação, ele entendeu a estrutura,
mas ele não conseguiu aprofundar. E muitas vezes a grande chave de sucesso dele é ler com mais cuidado a coletânea, é aprofundar um pouco mais essa leitura. Posicionamento bem claro a respeito da questão posta em debate. Lucy, mas e se for aquele tipo de redação, VUNESP, que fica entre isso e aquilo? Eu não posso me posicionar em cima do muro? Meus amores, ser em cima do muro é não posicionar-se. Sabe aquela brincadeira que fizeram há pouco tempo, que neutro é sabonete de nenê? É mais ou menos isso daí. Não dá pra você olhar para a realidade e falar tanto faz. Entre isso e aquilo é porque há pontos positivos e há pontos negativos. E aí você vai analisar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. E nessa análise, certamente você vai perceber que um dos lados pesa mais na balança. Porque, de novo, é uma outra lei do universo que não acontece, o equilíbrio. Socialmente, nós não temos equilíbrio para absolutamente nada. Então, o que está pesando mais? As vantagens ou as desvantagens? Diga-me, você. Então, aí é que vai a sua análise aparecer. Então, não tem problema de mostrar os dois lados de uma questão. O importante é que você mostre por que esse lado é positivo, por que esse lado é negativo e qual dos dois está sendo mais importante nessa análise, qual dos dois está sendo mais significativo dentro da sociedade. Tudo bem, gente? Já fica um pequeno esclarecimento sobre isso. Aí a gente precisaria ter um tema em mãos para falar mais detalhadamente dele. Gente, perguntem, tá? Emprego adequado de recursos de linguagem. Aí eu te falei agora há pouco, cuidado com a gramática. Eu tenho muitos alunos que têm problemas de escrita em função da gramática. Então, ambiguidades são criadas, inadequações vocabulares. Então, muitas vezes ele super entendeu o tema, mas a pontuação da redação está tão ruim que ele entendeu o tema, mas ele não conseguiu transmitir as informações. E isso passa a ser um enorme problema. Porque o mais importante, o fundamental, o imprescindível é que o teu leitor entenda cada palavrinha que você coloca dentro do seu texto. Então, muito cuidado com os recursos de linguagem. Na medida do possível, o corretor de redação vai te dando muito feedback a respeito disso. Ele vai lá substituir a tua palavra, sugere outra, põe um pontinho ali e com isso você vai também aos poucos amadurecendo a sua escrita e percebendo o quanto a gramática está interferindo na compreensão do seu texto. Beleza? Afirmações compatíveis com a realidade. O problema da incoerência, ela é grave, né? Ele é grave e ele consegue ser mudado a partir do momento em que você tem mais conhecimento. Então, a coerência externa, que é o conhecimento de mundo, faz com que a gente consiga ter redações cada vez mais aprofundadas. Por isso que eu preciso de repertório. Por isso que eu preciso de textos externos. Por isso que eu preciso assistir a aula de geografia e entender essa geopolítica para aplicar dentro da minha redação. Então, conhecer a realidade é fundamental para o sucesso da sua redação. Progressão e articulação das ideias do texto, que, como eu falei, é uma das coisas realmente mais difíceis e que a gente acaba aprendendo meio que por último, né? Como é que eu vou fazer para lidar com essa progressão? Como é que essa ideia vai levar a outra? E os mecanismos linguísticos estão muito ligados a isso. Olhando de fora a sua redação, dissertação ortodoxa, ela tem esse desenho aqui. A dissertação ortodoxa, ela tem 3 partes que são interligadas. Ela tem uma introdução em que você apresenta o tema, ela tem um desenvolvimento em que você seleciona argumentos para defender a sua tese e há uma conclusão em que você vai encerrar a discussão. Dependendo do vestibular que você presta, você vai terminar de um jeito ou de outro a sua redação. Então, eu estou fazendo Enem, preciso fazer uma intervenção. Então, na hora de terminar seu texto, na proposta de intervenção, você vai ter que colocar a resposta a algumas perguntinhas. Quem vai fazer essa intervenção? O ator, o agente. Como essa intervenção vai ser feita? De que modo ela vai ser feita? Com que finalidade ela vai ser feita? E um detalhamento, né? Você colocar um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais a forma de ação, por exemplo. Isso faz com que você tenha uma conclusão e intervenção completa segundo o Enem.
Luci, não vou prestar o Enem. Tá bom, então não precisa de intervenção, a não ser que o vestibular coloque ali na instrução. Mas normalmente os outros vestibulares não pedem. Então não precisa de intervenção, vou fazer uma síntese. Mas a síntese depende de tudo isso que eu analisei antes. Quando você faz a organização, o planejamento, como eu falei, do seu texto, você já vai fazendo passo a passo isso aqui. Então a gente tem que respirar, conter a ansiedade e falar, bom, minha introdução, conscientemente, o que ela tem que ter? Uma contextualização para o problema. Vou falar do preconceito, vou falar da derrubada das estátuas. Deixa eu pegar esse tema que eu adoro. Aliás, no canal da Margem tem um momento lindo que foi uma live que a gente fez com um professor de história chamado Tim sobre derrubada de monumentos. Então perguntam lá da derrubada de monumentos. Para a gente poder falar da derrubada de monumentos, a gente tem que entender um pouquinho da história, né? Quem essas pessoas que estão ali nos monumentos representam? Que valores estão em jogo nesse momento? Então eu dou uma contextualizada. Esse contexto é o início da sua redação. O contexto, ele tem uma dependência direta do tema. Então, já coloque o tema ali explícito para o seu leitor, até para ele saber, entendi o tema. Para ele não ter nenhum risco dele dizer, esse candidato não entendeu o tema. Não, ele entendi, está aqui. Além disso, você vai olhar e vai se posicionar. Deve-se derrubar as estátuas? Não se deve derrubar a estátua? Isso é um tipo de... quando você tenta interferir, uma intervenção negativa, um vandalismo, ou isso é uma maneira de você reivindicar uma nova visão de mundo? Aí você vai se colocar o seu posicionamento. Tema, tese, contexto. Essas são as 3 principais informações de uma introdução. São as informações que compõem, de fato, uma introdução. O seu corretor de redação vai em busca disso. Deixa eu ver o posicionamento, está aqui na linha 5 da redação. Ele meio que vai marcando cada um desses processos. Então, sempre tenha isso em mente. No projeto do meu texto, eu tenho que ter a contextualização, o tema e a tese. No desenvolvimento, aí vem uma série de questionamentos. Eu acho que o desenvolvimento é meio pensar que vocês podem ter sido mordidos pelo bichinho do porquê. Sabe aquele irmão mais novo que te pergunta, mas por quê? Por quê? Cada afirmação que você fizer, tente jogar esse porquê. Tente explicar para que a argumentação apareça e você não fique somente com a demonstração. Ah, o Borba Gato pegou fogo, tá bom, todo mundo viu no jornal, e daí? Então a gente precisa de alguma forma pensar como é que isso tudo foi articulado, qual o efeito social que isso teve sobre as pessoas, inclusive das pessoas se dividindo a respeito dessa questão, né? O que elas acharam nessa divisão, o que você acha aí você valoriza mais, o que você não acha aí você desvaloriza. Aí você dá exemplo de outro lugar que tenha sido feito isso, e aí com isso você vai recheando a sua argumentação. Temos também várias técnicas argumentativas, tem vários tipos de argumento. Você pode puxar um filósofo, um sociólogo, o que chamamos de argumento de autoridade. Você pode colocar um exemplo da realidade, presentificação. Então você pode usar de vários recursos nesse momento para rechear a sua redação. Repito, conscientemente. Depois disso é que você consegue chegar na sua conclusão. Pensar o que deve ser feito ou pensar como eu vou encerrar essa discussão, talvez fazendo uma espécie de recolha das principais informações do meu desenvolvimento, né, que somadas e amarradas fariam essa conclusão, sem nenhuma surpresa. Conclusão não pode ter surpresa, tá, gente? Conclusão de texto dissertativo não é final de filme. Oh, não esperava isso. Pelo amor de Deus, o teu examinador tem que esperar isso, ele tem que chegar junto com você. Tudo bem? Tá tranquilo? Alguma pergunta? Nada? Estão vivos? Estão aí me vendo, respirando? Beleza. Queria te mostrar o seguinte. A gente fala em vestibulares e talvez, para mim que estou em São Paulo, mas a gente sempre varia isso, mas para mim que estou em São Paulo, talvez o nome que eu mais ouça seja FUVEST. E aí a gente olha para a FUVEST com um certo pânico, não, com uma relação meio estranha, né, meio ressabiado, porque a FUVEST, ela não gosta muito de abrir informações a respeito do seu vestibular, mas é um dos vestibulares mais importantes do país.
A FUVEST gosta de trabalhar com conceitos, como eu falei antes para vocês. Então eu trouxe para você uma das redações que eu acho mais difíceis da FUVEST. Não pelo tema, porque a FUVEST quis discutir a massificação dos indivíduos. Sabe esse processo que faz com que a gente tente ser o outro? Sabe essa coisa de você ter um ideal, a ser perseguido, talvez uma padronização que foi criada por uma mídia e por aí vai? Poxa, eu acho que não é um tema difícil de discutir. Se você conhece um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, você consegue puxar um Adorno para dentro do texto. Afinal, o Adorno está até na coletânea. Eu acho que o difícil foi justamente isso, gente. Essa proposta de redação tinha uma coletânea dificílima. Poxa, começa com essa primeira imagem. E a gente precisa conversar sobre isso também, meus amores. Quando você vai ler a coletânea, você vai perceber que a coletânea ela não é composta exclusivamente de textos que são verbais, ou seja, palavrinhas. A coletânea é composta de textos sincréticos, que têm palavras e que têm imagens, e de textos só de imagem, não verbal. O que acontece? A gente nota que o aluno consegue aproveitar bem o texto verbal, mas ele não consegue aproveitar bem a tira, a charge ou a obra de arte que está ali. Por que você acha que tem prova de arte no Enem? Porque muita gente não consegue partir da observação concreta para abstrair. E a gente precisa aprender a fazer isso. O que fez a FUVEST? Jogou no primeiro texto da coletânea um quadro do Andy Warhol, você lembra a pop art? E esse quadro do Andy Warhol tem a reprodução de uma figura, que é a Marilyn Monroe, ícone de beleza dos anos 50 e 60. Aquela a ser imitada, a invejável Marilyn Monroe, a mulher sensual. Quantas vezes isso aqui foi repetido? 25 vezes. Isso aqui é uma criação em massa, isso aqui é uma padronização. Você olhava para esse quadro e já tinha que ter essa ideia. O quadro fala sobre reproduzir, sobre ser igual. Você já começava a pensar. Agora olha o naipe da coletânea, gente, eu não vou me aprofundar, é só para você ter uma ideia. Um texto do Adorno, um texto do Badiou e outro texto do Adorno. O texto do Adorno, de dificuldade altíssima, e muitas pessoas já é um descaramento, cortou um pouquinho aqui, desculpa, dizerem eu. Ou seja, essa pessoa não pode dizer eu, ela teria que dizer nós. Então é porque ela não age de maneira individual, ela age pensando num coletivo, querendo ser o coletivo, fazer parte, pertencimento. Eu já vou jogando para você alguns conceitos para você pensar. O sujeito e as verdades. Poxa, gente, né? O que é uma verdade? A verdade depende, inclusive, do sujeito. E, por último, ele volta no Adorno, o Adorno falando que nós temos liberdade de escolher, mas que a gente escolhe o que é sempre a mesma coisa. Então, a massificação está clara. O que eu falei para vocês, realmente, a gente tem uma dificuldade aqui criada pela coletânea e não pelo tema. Difícil. Aí você vai me dizer, não, professor, eu gosto mais desse tipo de tema do que um tema mais concretão. Tem gente que fala, não, eu prefiro o tema concretão. Neste ano de 2022, a FUVEST deu uma pequena concretizada, porque trabalhar o riso já é um pouco mais pegável, digamos assim, um pouco mais palpável do que falar da massificação. Trabalhar a questão do humor ao longo da história talvez seja um pouco mais fácil para a gente. E olha que a coletânea, ela se apresenta também com textos que são textos, aqui ó, não verbal, que é a arte, né, aparecendo, e textos que são verbais. Eles deram 5 textos, frases. Sobre a coletânea, a gente também pode fazer uma futura aula, tá? Cada vestibular também tem um padrão de coletânea. Então a gente tem que aprender a ler as coletâneas dos diferentes vestibulares. Esse tema foi um tema que levou muita gente a ficar confortável, de falar assim, já discuti sobre isso várias vezes, e algumas pessoas a ficarem bem desconfortáveis de falar assim, tinha muita informação para eu colocar nessa redação, eu me perdi.
O perder-se vem também muito, é consequente dessa dificuldade que a gente tem de lidar com o planejamento. Por isso que o planejamento é o fundamental. Eu queria, só que tem um espelhinho, não está visível, ela só está ilustrando mesmo, mas eu estou ilustrando com orgulho. Essa é uma redação de nota 46,5 de uma linda criatura que passou em medicina, que foi nossa aluna, na margem da palavra. E essa aluna tem uma história muito legal e eu queria meio que encerrar a aula, né? Esses últimos momentos eu queria usar do exemplo dessa aluna para que você entenda como vale a pena. Essa aluna, ela tem todo um histórico, né? De como foi no colégio dela, o trabalho que ela teve com redação, etc. Mas teve uma situação específica que a gente estava em aula. E um dos nossos alunos fez uma redação bem diferentona, digamos assim. A redação falava dos preconceitos que a gente arrasta. Sabe o legado da nossa cultura preconceituosa, que nos torna ainda pessoas machistas, pessoas negacionistas, pessoas... Bom, enfim, o legado que a escravidão trouxe pra gente. E o tema de redação era esse. O nosso aluno leu aquele tema e imediatamente se lembrou de uma música, de uma canção. E quando ele se lembrou da canção, o que ele fez foi meio que criar na cabeça dele como norte a canção. Então ele foi fazendo a redação dele usando a Aquarela do Brasil. E pegando as frases da Aquarela do Brasil e meio que desmontando essas frases, mas colocando dentro do tema. Falando, olha, essa mulata, ela é vista como um objeto de comercialização. Olha, assim, né, o país, né, a visão eufórica que você tem do país é quebrada pela desigualdade. Então ele pegava trechos, versos da própria canção. Esse aluno fez essa redação, foi uma redação de destaque da nossa turma, e mostrei a redação, devido à autorização do aluno, mostrei a redação para os alunos. E aí presente estava esta mesma pessoa que tirou esta nota na FUVEST, está o primeiro nome dela aí, Marina, sentada conosco, e Marina falou assim, eu não vou conseguir fazer uma redação dessa, mas é nunca. Mas gente, na base do ódio, revoltadíssima, viu a redação do outro como uma impossibilidade na sua existência. Bom, vamos a um outro tema, persistência da violência contra a mulher. Eis que a aluna se senta e fala com ódio no coração, eu vou tentar fazer aquilo que esse outro aluno fez. Aí vem a ousadia. E aí ela fez esta magnífica redação, eu vou destacar só uns trechinhos para você, porque eu acho aqui de babá. O Zeppelin da violência que sobrevoa o céu das genis brasileiras. Eu acho, deixa eu voltar para cá para você me ver, eu acho que você já sacou qual foi a referência de música que ela usou aqui, não é? Geni e o Zeppelin, a música do Chico Buarque. Vou ler o trechinho aqui, ó. Carregados braços no pente, armados dedos no gatilho, decepadas unhas na tinta. Após a tomada do poder afegão pelos soldados armados do Talibã, muitos brasileiros se chocaram com a situação de imensa vulnerabilidade da mulher sob a burca desse país islâmico. Todavia, os mesmos que se revoltam com esse cerceamento de direitos humanos são aqueles que cerram seus olhos para a situação feminina de sua própria nação. Um avassalador feminicídio que oprime mulheres sob o véu machista dessa cultura torpe e sexista. Infelizmente, sendo ainda maior dentro dos lares brasileiros, a violência contra a mulher no Brasil dança ferozmente ao ritmo da música Geni e o Zeppelin. E olha que legal, você vai lendo a redação, no parágrafo de desenvolvimento, ela traz informação da Central de Atendimento 180, falando do aumento das denúncias, etc. Aí ela volta na canção, embalando o ritmo com tapas estridentes e xingamentos, inspirados na máxima, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir.
que é exatamente a forma como aquele aluno daquela redação que ela leu com a gente e falou, jamais vou conseguir fazer, fez. Qual foi a grande jogada? Ela se espelhou numa redação modelo e a partir dessa redação modelo, ela passou a construir a sua própria redação, usando um mesmo recurso. Deu certo? Deu certo. Não só uma vez, como deu certo no vestibular, o que levou a essa grande aprovação da nossa linda Marina. Meus amores e minhas amoras, o que eu quero que você entenda a respeito da redação. Você viu que tem uma Aquarela do Brasil, você viu que tem a Genil Zeppelin, aqui foram exemplos de música. Mas você pode ver que as melhores redações, elas têm referências muito concretas de uma cultura muito importante. Por isso, acho que é um fato. As redações de sucesso têm uma mistura de duas coisas. De um repertório, de um conhecimento que você vai adquirindo com a competência linguística que você também vai adquirindo. Você viu que ela tinha música, assim como o outro aluno tinha música, mas e o fazer isso acontecer? Ela se sentou como José Saramago. Marina, acabei de te comparar ao José Saramago. Ela se sentou como José Saramago e pôs-se a escrever. E deu certo. Podia ter não dado certo, pessoal? Podia. Mas deu. E se não desse certo? Nunca mais tentarei? Tenta de novo. E diferente. E de novo. E de novo. E de novo. Afinal, para ser um bom escritor, você precisa treinar muito. Meus amores e minhas amoras, o que eu quis com essa aula, que não é uma aula completa, não teve tanta participação de vocês nesse momento, né? Quando a gente faz a aula na margem, eu gosto muito que os alunos se coloquem, mas está todo mundo aí meio envergonhadinho, com o tempo as pessoas também se soltam. Mas qual era a ideia dessa aula? Que você entendesse um pouco qual é a nossa filosofia de trabalho e também que você entendesse um pouco quais os caminhos que você tem que seguir para conseguir ter o sucesso de ser um bom escritor. Você precisa se concentrar nos seus erros e nos seus acertos. E para isso, estamos todos aqui muito preparados. Meus amores, essa foi uma aulinha, foi uma aula de estrutura geral. Depois, eu prometo, eu vou fazer outras aulas que eu também vou deixar no canal, aulas que são mais específicas. Então, vamos falar de introdução, vamos falar só de desenvolvimento, mas aqui era para você só ver um pouquinho da totalidade da nossa visão. Queria agradecer demais a participação de todo mundo. Queria agradecer demais ao Pedro, que está aqui com todo o maquinário, fazendo de tudo para que isso aconteça. E agora é só entrar em contato comigo, continuar o contato aqui pela margem e a gente vai seguindo a vida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar um WhatsApp para mim. Tá bom, grupo? Ó, beijos enormes para vocês. Pedrinho, tem alguma palavrinha aí? A Giovana falou que ela amou muito. Ah, obrigada, Giovana. Também adorei fazer uma aulinha nesses padrões aqui para vocês, um aulão, vai, eu chamei de aulinha, mas é aulão. Obrigada, gente. Então, beijos enormes para todos vocês e fiquem bem, até a próxima.